A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Para honra e glória do Senhor, essa é a minha primeira vez aqui no domingo, na Escola Bíblica Dominical da Tarde, em que nós vamos ter um tempinho de estudo no livro de Efésios. Glória a Deus, fiquei muito contente com o convite do pastor Tiago e eu creio que vai ser um tempo de muito aprendizado, um tempo em que a gente vai absorver muito mais ainda do que a Bíblia tem a nos ensinar, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos começar hoje com Efésios capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 16. E vamos ter um tempinho para estudar, versículo por versículo, dando uma análise no contexto. Ou seja, hoje não é um estilo tanto de pregação, mas mais um estilo de aula, escola bíblica mesmo, para que a gente venha aprender, para que a gente venha absorver o conhecimento necessário. Então, para a honra e glória do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Aquele que não tiver sua Bíblia, é claro, pode ser utilizado celulares, diversas formas de ter um acesso à Bíblia Sagrada. Aquele que tem a Bíblia de papel também pode abrir. E quem não tiver acesso no momento pode apenas ouvir. Isso não é problema, desde que a gente absorva o máximo possível da palavra de Deus. Assim diz Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido, porque também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, Deus de toda bondade, de toda misericórdia, a Ti, Senhor, nós elevamos os nossos pensamentos, a Ti, Senhor, elevamos o nosso coração. Pai Santo e Deus amado, tem misericórdia de nossos pecados, de nossas transgressões. Suplicamos, ó Pai, abrir nossa mente, nosso coração, para o entendimento da Tua palavra, Senhor, para que cresçamos, ó Pai, cada dia mais no Teu conhecimento, na Tua graça, na Tua verdade, para que sejamos achados servos Teus, Senhor, servos Teus ativos, servos Teus, ó Pai, que desejam ardentemente cumprir o chamado que Tu nos fizeste.
nos abençoa nessa tarde, para a tua honra e para a tua glória, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Como todo mundo já sabe, eu tenho um fascínio muito grande, gosto muito de me aproximar do original. Por que eu gosto de estudar a partir do original? Porque em alguns casos, em algumas palavras, a nossa tradução ela não dá um sentido exato daquilo que foi escrito. E o original ela lança luz a um conhecimento mais amplo da Bíblia, de um conhecimento mais amplo das Escrituras. E eu sei que isso é nosso desejo nessa tarde, isso é nosso desejo na escola dominical, que nós tenhamos esse acesso a esse conhecimento. Eu sei que é isso que a gente busca. Então, por conta disso, eu tenho esse hábito de trabalhar grupos a grupos, versículos a versículos, para que a gente possa ter um entendimento melhor e mais amplo das Escrituras. Então, vamos lá. Eu vou começar com os primeiros 3 versículos, para a gente ter uma base. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos lá. Primeiro, contextualmente a gente tem que ter uma base de que Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios. Há indícios também que a carta aos Efésios também tenha sido uma carta circular, ou seja, que caminhou por diversas igrejas e foi lida não apenas em Éfeso, mas também em outros lugares. O contexto é esse, Paulo preso em Roma, escrevendo à igreja de Efésios, no qual ele teve algumas dificuldades devido à idolatria presente em Efésios, principalmente no que concerne a adoração à chamada deusa Diana dos Efésios, que é a forma romana equivalente da deusa grega Artemis, deusa grega da caça. Não eram feitos nichos, pequenos ninhos ou esculturas que eram vendidas em prata, e a pregação de Paulo atrapalhava esse comércio, haja vista Jesus, Deus, ser um Deus invisível que se adora em espírito e em verdade, e não havendo nele, nessa adoração, espaço para comercialização de imagens ou qualquer outras coisas desse tipo. Então, vamos lá. Algumas palavras que a gente vai estudar aqui já são oriundas de estudos anteriores, então a gente já conhece. Eu vou apenas relembrar algumas delas. Primeiro, rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogo-vos, spaudazo, no original grego, ela tem por tradução, a gente já havia estudado, parecido, foi em Romanos, quer dizer apressa-te, tem pressa. Numa tradução mais coloquial, seria tenha por prioridade. Deixa eu deixar de uma forma bem clara, bem coloquial. Seria a primeira coisa que te importa, ou seja, aquilo que tu mais gosta de fazer, aquilo que primeiro te acorda, a tua primeira motivação. É isso. Paulo quer que nós tenhamos por prioridade o apresentar-se de modo comportar-se de modo digno. A palavra digno aqui no caso seria compatível, que dê para perceber, parecido, que nos leve que leve as pessoas a terem de nós essa imagem. Lembramos que em Coríntios a gente tinha estudado que era necessário que as pessoas nos vissem, não é isso? Como ministros do Evangelho e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então há uma necessidade de que as pessoas vejam isso em nós, para que elas creiam que Cristo é real, certo? Então aí Paulo continua seguindo, explicando o que seria então esse modo digno. Ele dá explicações bem detalhadas de como seria viver de modo digno com o Evangelho, com a vocação a que foi chamada. A palavra vocação, convite a que foste chamado.
A tua vocação seja o ministério de Cristo na tua vida. Então vamos lá. Ele segue no verso 2, citando alguns frutos do Espírito, que nós conhecemos lá do capítulo 5 de Gálatas. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui muitas vezes a palavra humildade e mansidão, ela pode ter um sentido muito parecido, mas a ideia bem simples a ideia de humilde é a visão que você tem de si mesmo. Como assim? Paulo nos ensina que nós podemos considerar, ou devemos considerar cada uma das pessoas como maiores do que nós mesmos. Isso é um exercício de humildade. Eu perceber a minha insignificância diante de Cristo, diante do ministério que se exerce, do ministério do Evangelho de Cristo. Então, se eu tendo essa visão de mim mesmo, Paulo era alguém que possuía essa visão muito clara, ou seja, principalmente no final de seu ministério, quando ele dizia dele mesmo: considerei todas as coisas como refúgio diante da sublimidade do Evangelho, ou mesmo que de todos vocês que são os pecadores, os quais eu sou o principal. À medida que Paulo se aproximou do Evangelho, ele se viu cada vez de forma menor. Então, o sentido de humildade é ter uma visão de si mesmo humilde, uma visão de si mesmo de alguém que necessita de ajuda, de alguém que necessita do socorro, no caso, do socorro de Deus. E mansidão, a palavra mansidão, ou manso, fala de alguém não irascível, de alguém que é tardio em irar-se, né? Que também se confunde com longanimidade. Longanimidade, eu digo que é o contrário do que a gente vê no meio coloquial, as pessoas chamam muito, aquela determinada pessoa tem um pavio curto. Como assim o pavio curto? Ele fica com raiva muito facinho. Não mexa com ele, porque você já sabe que ele é uma pessoa de pavio curto. O longânimo, ele é o inverso disso. Ele é a pessoa dotada de humildade e mansidão, e então ele possui longanimidade, que é a tolerância, que é a paciência, que é o contrário. Como eu disse, se alguém tem um pavio curto, o cristão tem um pavio longo, bem longo. A gente costuma dizer que eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, às vezes até na escola, de que a minha paciência é minha e eu não vou negociar ela com ninguém. Como assim? Eu não preciso perder a paciência para provar algo. Pelo contrário, a maneira correta de eu imitar a Cristo é eu ser longânimo, é eu ter o pavio longo, é eu ser tardio em mirar, em ficar com raiva e ter uma visão humilde de mim mesmo. Isso seria o andar de modo digno para com o Evangelho. De uma forma bem clara, expor os frutos do Espírito Santo existentes em você. Não há forma de viver essa presença do Espírito Santo sem que a mesma seja externalizada através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa conduta, para que outras pessoas vejam isso em nós. Essa também foi a oração de Cristo em João 17, quando ele fala que era necessário que as pessoas... Vamos lá dar um pulinho. João capítulo 17. Alguns versículos eu costumo repetir com frequência, porque eles são versículos magníficos, que me levam a um entendimento do ministério de Cristo tremendo. E João 17, versículo 21, me dá essa visão de por que eu preciso andar de modo digno do Evangelho, por que eu preciso me comportar de modo compatível
com o Evangelho. João 17, vamos ler a partir do verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Resumindo, esses somos nós. A fim de que todos sejam unidade. Mas como de que forma? E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que é importante andar de modo digno com o Evangelho? É a forma de testemunho para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em mim, Cristo em você. É por isso que é tão necessário que nós aprendamos a andar de modo digno, compatível com o Evangelho, com longanimidade, com mansidão e com todos os outros frutos do Espírito. A próxima palavra aqui é suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe qual é o sentido da palavra suportar? O sentido da palavra suportar é quando, vamos fazer uma suposição, alguém levou uma queda, sofreu um acidente, uma coisa assim, e está ali no chão impossibilitado de andar. Aquele que suporta é aquele que põe ele no ombro e carrega. A ideia de suportar é carregar a carga um do outro. Deus do céu, que sentido mais amplo, mais pesado de se falar. Então Deus quer que eu tenha, para que eu ande de modo digno do Evangelho, para que eu ande de modo digno da vocação, do chamado que Cristo me deu, eu tenho que ter uma visão humilde de mim mesmo. Eu tenho que ser tardio em mirar-se. Eu tenho que ser manso de coração, não irascível. E tenho que ter predisposição em carregar as cargas dos meus irmãos. Em me pôr no lugar deles. É mais um sentido magnífico. E aí vem uma das frases que eu acho a predileta do nosso pastor Sócrates. Um grande abraço, meu amado pastor. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como assim, pastor? Esforçando. Bem simples. No original, essa palavra esforçando-vos diligentemente, adivinha? Espoudazo. De novo. Esforçar-vos diligentemente é ter pressa, ter em prioridade. Tem prioridade o quê? Preservar, guardar, manter sem mácula, sem culpa, sem ferimento, proteger. O quê? A unidade do Espírito, a concordância, a comunhão, no vínculo da paz. A palavra vínculo é aquilo que nos amarra, aquilo que nos aproxima. Como assim? Até aí no verso 3, o que eu tenho aprendido, que andar de modo digno do Evangelho, que é o pedido de Paulo. Paulo quer que nós tenhamos por prioridade isso, é que também tenhamos por prioridade a manutenção da comunhão. A manutenção da comunhão é o estar próximo. Agora, nesse período de quarentena, que a gente sabe que a única forma que a gente tem de estar próximo é através de telefones, redes sociais e outros eventos, eu creio que logo nós vamos estar podendo estar juntos. Até um dia desse eu estava aqui louvando ao Senhor, pelo menos sem ninguém ver eu canto, viu? Mas aí cantar sozinho não dá certo, não, é perigoso. É para a saúde dos ouvidos de quem ouve. Mas em casa é diferente. Aqui em casa, um dia louvando, eu estava pensando quanto era maravilhoso quando a gente estava na igreja e a gente podia cantar com toda a nossa voz,
com o maior volume que a gente pudesse extrair das nossas gargantas, para louvar, adorar, engrandecer, chorar, se emocionar na presença do Senhor. Quanta saudade, meus amados, quantas saudades eu tenho dessa comunhão. Eu espero que pelo alcance de cada um desses vídeos, de cada uma dessas pregações, cada um de vocês tem uma oportunidade ainda de estar junto. Aqueles que, infelizmente, não sei como estão, se vão voltar ou não, fiquei sabendo de forma triste que alguns se afastaram. As portas estarão sempre abertas. E saiba, a gente vai procurar, viu? Vamos procurar. Para honra e glória do Senhor. Porque lugar de crente é dentro da igreja. Lugar de crente é comungando. Lugar de crente é se esforçando por preservar o vínculo no Espírito, na unidade do Espírito Santo. Então, o que Paulo quer é que nós não deixamos de comungar. O que Paulo quer é que nós tenhamos uma visão humilde, mansa e longânima de nós mesmos. Continuando, Paulo segue dando algumas explicações. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como assim? Paulo está falando que o Evangelho é apenas um e aponta para uma única pessoa. Como assim? Há um só batismo? Muita gente utiliza essa passagem para dizer que quem foi batizado uma vez não pode descer as águas de novo. Não vou dizer de maneira nenhuma que é isso que Paulo está falando. Não vejo por que alguém também que desceu as águas seja necessário ficar descendo as águas sempre que puder. Realmente você foi batizado para a honra e glória do Senhor. Amém? Mandamento cumprido. Agora segue-se em frente. Mas não é disso que Paulo está falando nessa passagem. Nessa passagem o que ele está falando é que tudo aponta para Cristo. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Quem é tudo isso? Quem representa tudo isso? Quem representa o nosso chamado, quem representa o Espírito, quem representa a nossa esperança é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo afirma que o batismo, ou seja, o mergulho, a imersão, no que nós devemos ser imersos, é em Cristo. E nós temos aqui pregado diversas vezes que seguir a Cristo não é seguir uma religião, é seguir uma pessoa. Nós somos imitadores de uma pessoa, que é Cristo. Então é por isso que muitas vezes religiosidades podem se tornar prejudiciais. Porque não há ritos que nos levem à salvação. O que nos leva à salvação é a pessoa de Cristo. É o imitar a Cristo. É o seguir o Evangelho de Cristo, contido na sua palavra, como regra de fé, como regulamento, como manual de conduta. É disso que Paulo está falando, é isso que Paulo está exortando os efésios a realizar. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, confirmando aquilo que eu falei, aqui nesse momento nada mais é do que o apontar. Olha, esqueçam, não precisa olhar para outros ismos, cuidado com conceitos, com artimanhas de homens, cuidado com pregações frívolas que não apontam para Cristo. E eu acrescento, cuidado com pregações que ao invés de apontar para Cristo, apontam para nós mesmos. Que é hoje o chamado Evangelho da Prosperidade e diversos outros evangelhos, Evangelho de Coaching e por aí vai, são evangelhos que trazem o nosso ego massageado. Quando na realidade
o que é necessário é que nós tenhamos a Cristo como prioridade, não a nós mesmos. Não, a realidade do Evangelho é de uma forma bem simples. Aquele que prega o Evangelho de Cristo, ele vai afirmar isso de uma forma categórica. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não tenha a si mesmo como prioridade. Negar-se a si mesmo é isso. É não ter a si mesmo como prioridade. Tome a sua cruz sobre si e me siga. Então, cada uma dessas realidades são muito presentes na vida cristã. São muito presentes na vida de quem prega Cristo. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Como assim? Vamos lá. Quando Cristo subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Como assim levar cativo o cativeiro? O cativo é o que é preso. O cativeiro é a prisão. Então quer dizer que Deus levou presa a prisão. Como? De uma forma bem simples, Israel inteiro, os judeus inteiros eram regidos através de leis, através do farisaísmo. Agora, recente, eu fiquei sabendo que são mais de 600 leis. São 633, salvo engano. São 633 leis dentro do farisaísmo, né, que eram ritos que você deveria cumprir para ser salvo. Constava de diversas leis. O centro já não era mais o Evangelho, já não era mais a palavra de Deus. É tanto que se fosse, eles teriam atentado para Isaías e percebido que o Cristo, na realidade, de forma nenhuma era nem um general de guerra, mas alguém que vinha para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus Cristo dessa forma. Mas o que acontece é que durante todo esse período de silêncio, durante todo esse período que se construiu o farisaísmo, o saduceísmo, que eram as religiões proeminentes da época, foi também se esquecendo. O Evangelho é esquecido e substituído por coisas práticas, como religião, ou religiosidade. A falsa religiosidade é aquela que leva o homem ao próprio homem, e não a Deus. Ela enaltece o próprio homem, e não a Deus. Então, todo esse tipo de conceito, a gente percebe que já era presente naquela época em que Paulo escreveu a Éfeso. E nos versículos posteriores a gente vai ver isso até como uma prova, como algo real. Então, quando Cristo levou cativo o cativeiro, quer dizer que ele levou aquilo que constava contra nós, que eram as ordenanças, que eram a lei. Né? E isso para quê? Isso para que nós entendêssemos que tudo apontava para Jesus Cristo. De uma forma bem clássica de se falar, não havia espaço para a religiosidade farisaica dentro do cristianismo. E era necessário que as pessoas entendessem essa novidade. Era necessário que as pessoas entendessem que Jesus Cristo era, então, aquilo que realmente importava. Vamos abrir nossas Bíblias
em Colossenses, capítulo 2, para a gente entender melhor essa ideia de levar cativo o cativeiro. Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 12. Vamos ler do 12 até o 15. Colossenses, capítulo 2, verso 12 até o 15. A ideia de levar cativo o cativeiro é: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Exatamente isso que quer dizer. A obra vicária de Cristo, ela paga todo o escrito de dívida que constava contra nós, que eram as ordenanças. Por isso, quando Paulo afirma que Jesus Cristo levou cativo o cativeiro, ele afirma que não era mais a obediência à lei que devia ser importante. Agora, lembrando e cuidado com isso. Quando nós falamos de lei, ninguém aqui está dizendo que o Velho Testamento, certo? Que os profetas, que o Pentateuco e tudo aquilo que Deus deixou seja algo descartável. Não é isso. O que Paulo está falando é das leis que, principalmente está falando do farisaísmo, do saduceísmo e das diversas leis que impediam o homem de se aproximar de Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Toda a palavra, sem exceção. Cuidado para a gente não misturar uma coisa com a outra e acabar, como já vi muitos crentes caindo nessa cilada, desmerecendo o Antigo Testamento e enaltecendo apenas o Novo Testamento. Voltando. Estávamos no verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Com certeza Paulo aqui está falando do fato de que Jesus Cristo esteve morto e durante 3 dias só foi ressuscitado ao 3º dia, ou seja, ele desceu às regiões inferiores da terra. Verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos dons concedidos aos homens na igreja. Cada dom concedido, ele visa um fim proveitoso, para que é a edificação do corpo de Cristo. Que é a edificação do corpo de Cristo.
Então, ele concedeu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos, pastores e mestres. Isso quer dizer o quê? Que existem diversos dons, diversos serviços na igreja. E cada um deles tem a sua devida importância e cada um foi chamado segundo o propósito de Deus, a fim de realizar o seu serviço de acordo com os dons que Deus nos concedeu. Para quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada dom ele tem uma utilidade muito clara, que nada mais é do que a edificação do corpo de Cristo, o crescimento, o conhecimento, a maturidade daquele que é ensinado. Verso 13. Um dos versos que eu gosto muito. Ele fala de uma coisa interessante. A gente tem uma ideia de que devemos ser crianças, ou como crianças, para aprender do Evangelho de Cristo. Só que isso não quer dizer que você tem que permanecer como criança. A Bíblia diz: desejar ardentemente como criança recém-nascidas do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E aí você acaba preso nesse versículo, sempre achando que você deve ter uma visão da Bíblia como que uma criança que procura o leite. E observe o que Paulo fala. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como assim, pastor? Até que todos cheguemos a um único pensamento, até que todos cheguemos a uma única pregação, até que todos cheguemos a uma única verdade. Isso é unidade, certo? E a perfeita varonilidade. Como assim? O conhecimento maduro das Escrituras, o conhecimento maduro de quem busca realmente o aprender, o conhecer da palavra de Deus. E isso não é algo que se aprende através de toque de mágica. Deus não vai enfiar na tua cabeça. Tem gente que confunde dom com isso. Enfiar na minha cabeça tudo aquilo que eu preciso aprender e amém, já aprendi, já vou ensinar. Não funciona assim. Alcançar a varonilidade, a medida da estatura, requer que nós tenhamos um processo de maturidade, de busca, de aprendizagem. É exatamente aquilo que está todo mundo aqui fazendo agora. Como assim? Estamos aprendendo, com nossas Bíblias abertas, estudando, anotando, procurando aprender mais. Para quê? Para quando chegar no momento em que eu tenha a oportunidade de ensinar, eu tenha já aprendido. É bem simples. É disso que Paulo está falando. A perfeita varonilidade, ela se dá quando eu entendo que o aprender do Evangelho é um processo do qual eu devo caminhar. E isso tem uma razão. Verso 14, estamos chegando. Como eu falei, não é desejo, né, aqui de Paulo, explicando aos Efésios, que nós sejamos como crianças. É tanto que ele fala que, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe quando é que isso acontece, meu amado? Isso acontece quando nós, como meninos, queremos aprender através de qualquer mecanismo mágico que não seja o meditar nas Escrituras, que não seja o esforçar-se em ter Cristo como prioridade. E assim, qualquer pessoa que chegue com o ponto fraco de Deus é você, ou você é igual a Jesus Cristo, e cada uma dessas asneiras que a gente tem visto por aí através desses evangelhos, você, através do conhecimento da palavra, saiba que esse ensino é falso. Identifique. Olha, não. Isso que você está dizendo não é condizente com aquilo que eu aprendi enquanto eu estava me debruçando nas Escrituras. Quando eu me debrucei nas Escrituras para aprender o real Evangelho e aquilo que ele realmente significava, ele não quer dizer isso
que você está dizendo. E assim a gente não seria como um menino, levado por vento de doutrina por pessoas astutas, que induzem ao erro. Qualquer evangelho que não leve a negar-se a si mesmo, qualquer evangelho que não leve à cruz, ele é falso e mentiroso. Não leva a Cristo. Para quê? Verso 15 e 16. Estamos quase terminando. Mas segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Seguindo a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Cresçamos em amor, em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Como eu falei no início, toda a pregação aponta para Cristo. Ele é o cabeça, ele é quem nós devemos imitar. Ele é quem nós devemos observar. Então, crescer naquilo que é Cristo tem um significado e uma caminhada a ser realizada. E essa caminhada passa pelas Escrituras, passa pelo culto, passa pela comunhão, passa por tudo isso que Paulo ensinou durante todos esses 16 versículos no qual nós nos debruçamos. Passa pela paciência, pela longanimidade, pelos frutos do Espírito, ou seja, por cada uma das coisas que nos levam a ser imitadores de Jesus Cristo. E ele termina no verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, é necessário que nós sejamos um em Cristo, da mesma forma como Cristo é no Pai. E assim as pessoas entenderão que Jesus Cristo foi enviado por Deus, sim, para perdoar os pecados e para mudar a nossa vida. Segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada dom dado, ele é válido para a edificação da igreja e deve ser exercido em amor para a edificação da igreja. E cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E assim nós alcançamos a perfeita varonilidade, a medida da estatura. Aquilo que Paulo almeja para nós é que nós sejamos crentes maduros, é que nós sejamos crentes que têm a palavra de Deus como regra de fé e manual de vida e de prioridade. E assim, para a honra e glória do Senhor, nós não haveremos de ser confundidos em nenhum lugar como aqueles que não servem ao real Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, Deus abençoe a todos. Dessa vez, meus amados, isso aqui é uma gravação. Eu não estou fazendo ao vivo, certo? Eu vou responder posteriormente a cada comentário, depois da publicação. E eu espero que esse estudo tenha sido frutífero e que esse estudo sirva para o nosso crescimento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima.